as questões cristológicas e, sobretudo, a humanidade de Deus em Jesus na sua obra, no seu pensamento. É importante que a gente se lembre um pouco da dificuldade que a Igreja tem de lidar com as questões cristológicas, logo no seu primeiro momento, né? Sobretudo depois da era apostólica, né? No segundo século, a Igreja tem uma dificuldade de dizer quem é Jesus, em quem que nós cremos, quem é Ele? Ele é Deus? Ele é homem? Ele é só uma coisa ou só a outra? Ele é uma coisa, uma hora uma coisa, outra hora outra? Ele é os dois? Quem é esse ser a qual nós servimos, né? Quem é esse Jesus, afinal? Vale lembrar que nós temos na metade do segundo século um casamento entre a teologia cristã, naquele momento ainda pequena, ainda incipiente, né, com a filosofia platônica. Filosofia platônica que já era consolidada, né, já tinha um histórico longo. E a filosofia platônica deixa no cristianismo um casamento que tem uma via de dupla mão, né? Primeiro, através dessa aproximação da mensagem cristã ainda incipiente com a filosofia grega, com o pensamento grego, isso dá uma base teórica ao cristianismo, à mensagem cristã, que lhe torna comunicável em quase todo mundo de pensamento grego, mundo ocidental, daquele cenário, né? Isso dá uma abertura maior do que se assim não fosse. Porém, isso tem um preço, né? A mensagem cristã ainda não está formada, ainda está engatinhando nesse sentido. E, sobretudo, a estrutura platônica de pensar a realidade em mundo das ideias e mundo das coisas, esse chamado dualismo, acaba penetrando na mensagem cristã e está presente até hoje. Está presente até hoje, viu? Platão entende que o mundo das ideias é o mundo imaterial, é o mundo da alma, é o mundo perfeito, é o mundo ideal. E o mundo das coisas é exatamente o contrário. É o mundo da matéria, a matéria é má, a matéria é limitadora, a matéria é aquilo que aprisiona a nossa alma e a impede de conhecer a verdade, né? Esse mundo corpóreo, ele deve ser negado, ele deve ser combatido. E esse pensamento, desde muito cedo, está muito presente no pensamento teológico do Ocidente. Muito presente. Desde a antiguidade, passando pela Idade Média, até chegar em nós hoje, o cristianismo tem uma tendência de desprezar a carnalidade, de desprezar a corporeidade. Eu sei que você até já tremeu quando eu falei carnalidade, porque na sua mente lhe lembrou algo pecaminoso. Isso é o Evangelho segundo Platão, viu? Você já foi iniciado. Entende? Então, ainda hoje é comum nós nos referirmos à carne como sendo algo pecaminoso, como sendo algo pejorativo, como sendo algo que deva ser combatido, que deve ser superado, negado. Eu garanto para você, embora eu não conheça, mas eu garanto para você, que na sua igreja, se você parar para pensar bem, não precisa nem pensar tão bem assim não. Os últimos 10 casos de disciplina na sua igreja, ou de exclusão na sua igreja, dos 10, 8 estão relacionados a questões de carnalidade, corporeidade, a questões morais. Eu estou falando 8 só para ser modesto, né? Porque eu acho que é mais do que 8. Entende? Pensa aí e responda. Não audivelmente. Responda só para você. Por que isso? Porque, querendo ou não, essa influência, de alguma maneira, nos mostra que tudo que é relacionado à corporeidade é pejorativo. É ruim. Por isso, por exemplo, muitos
ícones da igreja se autoflagelavam. Celibato é um indício dessa negação do que é corpóreo, né? Muitas dos pensamentos considerados heréticos dos primeiros séculos pregavam abstinência sexual, abstinência alimentar, né? E assim por diante. A carne, ela é negada, e isso gera uma consequência muito destrutiva, que é a nossa dificuldade de compreender a humanização de Deus na pessoa de Jesus. Porque por mais que a gente negue a carne, o Evangelho nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que Jesus assumiu a carnalidade humana, que Jesus assumiu a corporeidade humana, que Deus assumiu a carne e num ato voluntário de amor. E certamente, depois eu vou falar algumas pistas, né, dos porquês, certamente a igreja ao longo do tempo, eu, você, tivemos isso, alguns ainda têm na igreja, muito provavelmente há, uma dificuldade muito maior de se compreender a humanidade de Jesus do que a sua divindade. Mas a sua divindade muitas vezes é uma caricatura. A sua divindade muitas vezes é uma divindade feita à imagem e semelhança de homens e estruturas religiosas. E a humanidade de Jesus, ela tende a nos chocar, ela tende a nos desafiar, ela tende a nos a ser desconfortável para a gente. E nós vamos tentar falar algumas coisas nesse sentido, né? Havia um outro problema lá na antiguidade, que foi a questão do arianismo. O arianismo que, a grosso modo, era uma negação da eternidade do Logos. O Logos foi criado na eternidade pelo Pai. Em algum momento da eternidade, o Logos veio à existência. Se o Logos veio à existência em algum momento, significa que ele não é eterno, ainda que tenha sido criado lá na eternidade. A igreja nega, a igreja recusa esse ensinamento ariano, porém a igreja ainda não tem o contrário disso. Então, se isso não é o certo, qual que é o certo? Ainda não sei, eu sei que isso não é o certo. Entende? A igreja não é suficientemente clara, contundente. Os dogmas, eles são fatores muito mais complicadores do que esclarecedores. O Castilho, que vocês vão ouvir na quinta-feira, fala sobre isso no seu livro Jesus, a Humanização de Deus. Que as definições dogmáticas, Niceia, Constantinopla, Calcedônia, Éfeso, elas dependem muito mais de uma mediação grega, do conceito de substância, do conceito de consubstancialidade, tal, que acabam dificultando muito mais a compreensão do que a clareza da qual o Evangelho fala dessa pessoa chamada Jesus. Para se ter uma ideia, o último concílio dos grandes concílios, chamados de concílios cristológicos, né? O grande assunto desse período todo é o assunto da cristologia. Tem gente lá falando coisas que a igreja não aceita, como Apolinário, Nestório, etc. E a igreja se reúne em concílios para tentar declarar o dogma, para tentar solucionar esses problemas, mas isso leva, no mínimo, 451 anos. É muito tempo. O primeiro concílio desses que eu estou citando é de 325. Já é um tempo razoável. O último é 451, o último dessa etapa, né? Que ainda não é a solução definitiva de todos os problemas. E, aliás, talvez a gente não admita, mas deveríamos admitir, que essas questões de substancialidade, pessoa, trindade, etc., a maioria de nós não entende nada. Entende? E se você não entende, bem-vindo ao meu mundo, e o mundo dos seres humanos normais. Entende? Porque realmente não responde a tudo, não é definitivo, não é a resposta para todos os problemas que se tinha acerca de tais
de tais assuntos, não é? Bom, essas tentativas também têm alguns porquês, né? Por que a divindade de Jesus ela foi muito mais enfatizada do que a sua humanidade? Porque, como eu estou falando para vocês, a humanidade de Jesus, ela de certa maneira, eu vou me atrever a usar um termo, mas a humanidade de Jesus, de certa maneira, no primeiro momento, ela nos decepciona. Porque a gente prefere, a gente se sente mais confortável com a imagem de um Jesus divino, todo-poderoso, que resolve todas as coisas no estalar de dedos, que divide a terra no meio, que abre o mar, que estremece tudo. E o Evangelho nos mostra um Jesus diferente disso. Nos mostra um Jesus esvaziado, limitado, que sente fome, que sente sono, que se irrita, não é? De um Jesus que não está em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, essa humanidade de Jesus, ela é tão simples quanto o menino colocado na manjedoura. O Deus a quem nós servimos, ou deveríamos, é uma criança recém-nascida colocada na manjedoura. A manjedoura não é o lugar de colocar recém-nascido. É um nascimento improvisado. Não tem grandeza nisso, não tem glória nisso, não tem holofote nisso, não tem nada de espetaculoso nisso. Pelo contrário, tem uma criança suja, até por causa das condições, colocado numa manjedoura, absolutamente improvisado. A manjedoura fica dentro de um curral. Curral é onde tem animais comendo, fazendo necessidade. Em outras palavras, é um lugar que fede. Que fede. E talvez a humanidade de Jesus nos choca. Mas o que o Evangelho nos revela é que Deus se fez homem e habitou entre nós. Não é? Como aquela fala do discípulo para Jesus, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. Olha aí os discípulos com esse comichão lá. Hein? Estão vendo lá Deus. Origem divina, esvaziada, está ali com eles. Deus encarnado está ali com eles. Mas chega uma hora que aquilo incomoda. Pô, será que é assim mesmo, hein? Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Deus Todo-Poderoso. Hein? E aí Jesus fala assim: poxa vida, mas vocês estão convivendo comigo há tanto tempo e você me vem com esse tipo de pedido? Tanto tempo vocês estão convivendo comigo, não aprenderam nada, ainda não entenderam como é que funciona o negócio. Então, assim, quem vê a mim, vê o Pai. Porque para que nós compreendamos Deus, Ele se revela. E Ele se revela na pessoa de Jesus, registrada no Evangelho. Então, se nós quisermos saber quem é o Deus do cristianismo, é aquele que é revelado por Jesus no Evangelho. E é um Deus esvaziado e humanizado. Qualquer outra imagem da divindade que nós temos que não for essa revelada por Jesus, é uma imagem idolatra. É uma imagem idolátrica criada à nossa imagem e semelhança. Entende? Então, Jesus nos revela Deus. E daqui a pouco, depois do intervalo, que agora, nós vamos continuar essa história dessa humanização. Muito bem, então vamos prosseguir falando especificamente sobre a compreensão barthiana, sobre a humanização de Deus na pessoa de Jesus. O primeiro ponto que a gente deve ter em mente, e que Barth trabalha isso bastante na sua teologia, é aquele conceito que ficou conhecido no século XX como a teologia da crise, que era uma teologia dialética, né? Que contrastava a santidade de Deus com a pecaminosidade do homem, e isso gerava no ser humano uma crise
ontológica, uma crise essencial. O termo teologia da crise é um termo dado pelo teólogo também suíço Emil Brunner, né, contemporâneo de Barth, mas cuja estrutura também esteve muito presente em Barth. A ideia da teologia da crise é o seguinte: havia uma clara definição de que há uma distância entre Deus e o ser humano. Essa distância ela não é só causada pelo pecado, né? Que a gente costuma muito falar sobre isso, né? E também é o caso, mas não só. Ontologicamente, Deus e o ser humano são seres completamente diferentes por natureza. Deus é eterno, perfeito, imutável, espírito, e o ser humano é exatamente o contrário. O ser humano é limitado, o ser humano é imperfeito, o ser humano é temporal. Deus é santo, o ser humano é pecador por causa da sua limitação, né? Perfeição é uma característica que cabe única e exclusivamente à divindade. Todo ser criado é um ser, por natureza, limitado, né? Porque se não fosse limitado seria Deus, aí não seria mais criatura, seria criador, não faria sentido isso. Agora, o pecado, ele aprofunda essa distância entre Deus e o ser humano. O ser humano peca contra Deus, o ser humano tenta ser além do que ele foi feito para ser, o ser humano tenta se divinizar, e segundo Garcia Rubio, esse é o pecado no seu grau mais elevado, né? Quando o ser humano tenta se divinizar, na verdade ele se desumaniza. E é muito interessante a abordagem da teologia sistemática contemporânea, trabalhando o pecado como uma questão de desumanização. Toda vez que o ser humano se desumaniza, ou seja, repudia de alguma forma a natureza a qual Deus o criou para ser, é onde ele está pecando, né? E esse pecado cria um abismo que para o ser humano é insuperável. O ser humano está preso no seu pecado, o ser humano está distanciado de Deus, e o ser humano precisa alcançar Deus, precisa chegar a Deus, precisa ser livre, precisa ser liberto. Porém, o ser humano, por sua própria conta, ele não consegue fazer esse caminho de encontro a Deus. O Barth dizia que todo caminho que parte do ser humano em direção a Deus não passa de beco sem saída. Por mais que o ser humano tente, ele vai pegar um caminho, pegar outro, numa hora ele vai dar com a cara na parede e perceber que ele não chegou a lugar algum. Ou o máximo que ele consegue chegar é numa concepção dele mesmo da divindade. Ele constrói, ainda que mentalmente, uma imagem de Deus, e essa imagem não é o próprio Deus, é uma caricatura, é uma relação idolátrica que ele constrói. Agora, uma vez que o ser humano está nessa situação, ele precisa sair dessa fossa, mas não tem condições de si mesmo de sair, ele está numa crise existencial, essencial, estabelecida. E qual é a única maneira para que isso seja solucionado? Uma vez que de baixo para cima é inviável, né? Não há possibilidade, o ser humano não consegue chegar até Deus, Deus, num ato voluntário, unilateral, de amor, resolve vir de encontro ao ser humano. Deus faz o caminho inverso. Como o ser humano não vai até lá, ele vem até cá, né? E essa definição é uma definição do próprio Barth. Ato voluntário e unilateral de amor. Deus quis vir de encontro ao ser humano. Ele quis, ninguém impôs, ele quis, é voluntário. É unilateral, porque depende apenas dele, é incondicional. Não é exigido do ser humano nada em troca. Não é exigido do ser humano que ele, pague o preço. Não é exigido do ser humano que ele dê alguma condição para que isso aconteça. É unilateral, Deus quis fazer. E é um ato movido unicamente pelo amor. Pelo amor. Não tem outro sentimento que motive Deus a fazer isso que não seja o amor, e o amor pleno de Deus, o amor perfeito de Deus, né?
O Barth dizia que o ápice da revelação de Deus para com a humanidade é o fato de Deus ter se feito homem. É o fato de Deus ter aberto mão de tudo que o distanciava da humanidade, ou seja, sua divindade, para vir ao encontro do ser humano. Não é? Então, é interessante, o Evangelho cita uma expressão que diz assim: Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. Amar até o fim não significa apenas um fim cronológico, né? Acabou a história, fim de papo e acabou. Não, mas um fim até as últimas consequências, até os atos mais radicais que foram exigidos para que esse encontro acontecesse, ele foi até lá, né? Jesus, ele se esvazia, Deus se esvazia, toma a forma de ser humano, e não de um ser humano qualquer, conforme o texto de Filipenses nos diz. Não é um imperador, não é um general, não é um bispo, não é nada disso, é um servo. É alguém que se esvazia a tal ponto que vem à terra como o pior e o mais baixo dos seres humanos. Vem para servir, né? Vem para servir. Só assim essa crise é superada. Deus se esvazia, assume a sua humanidade e vem se relacionar conosco, conforme o texto de João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse texto ele é muito importante porque ele afirma, primeiro, que o Verbo toma a nossa natureza humana, assume, acolhe a nossa natureza humana, mesmo nas suas mazelas, nas suas necessidades, nas suas limitações. O Verbo acolhe a nossa humanidade, ele se faz carne e habita entre nós, ou seja, ele não veio aqui só de passagem, ele armou a sua tenda entre nós. Ele veio para ficar, ele veio para ser um de nós, ele veio de modo a tornar esse contato uma realidade, não só um discurso, não só uma passagem, não só uma manifestação, mas uma realidade, né? E outra coisa muito interessante que o nosso querido amigo Barth apresenta é que Deus, ele não revela, não é Barth que inventa isso, mas ele enfatiza, que Deus não revela informações sobre ele. Deus revela a sua própria pessoa, Deus revela o seu ser. É o conceito chamado na teologia de autorrevelação de Deus. Deus, quando se revela em Jesus, ele não está ali mostrando um manual de dogmática, não está ali mostrando um corpo doutrinário a ser aprendido, a ser decorado, a ser seguido, mas está propondo um relacionamento com uma pessoa. Barth trabalhava esses dois conhecimentos, o conhecimento objetivo e o conhecimento subjetivo. Com Deus nós não podemos ter um conhecimento objetivo, ou seja, Deus não é o objeto. Deus não é o objeto como é o celular, como é um livro, do qual eu me aproprio, do qual eu absorvo, eu aprendo, eu apreendo. Deus não é um objeto. E toda vez que seres humanos estabelecem, seja com Deus, que é uma pessoa, seja com outro ser humano, que é outra pessoa, uma relação objetiva, ele desumaniza essa relação. E desumanizando a relação, ele peca. Com Deus é uma relação subjetiva, no sentido de que ele é sujeito, de que ele é uma pessoa. E como uma pessoa, nós não apreendemos, nós não dominamos, nós nos relacionamos. Søren Kierkegaard, que foi um pensador dinamarquês muito importante do século XIX, cuja obra também influenciou bastante o pensamento de Barth, dizia que o cristianismo ele não é um conjunto de doutrinas. O cristianismo é a comunicação de uma existência. O cristianismo é puro relacionamento, né? E Barth tem muito presente esse conceito na sua teologia. Deus se esvaziou, se fez ser humano e veio habitar entre nós, veio conviver conosco. Jesus uma vez propôs isso. Jesus falou assim: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e o que tem que fazer em seguida? Aprenda
a minha doutrina, né? Eu vou começar uma classe de doutrina aqui no próximo domingo, vou ensinar todos os padrões aqui da cristologia, da teologia, da mensagem que eu venho aqui pregar. Você vai participar durante tanto tempo, no final vai ter um exame. Se você passar, for aprovado, tá bom, você está apto para me seguir. Foi assim? Não. Não. Quem quiser ser meu discípulo, me siga. Ande comigo. Vamos juntos. Ah, mas eu não entendo tal assunto. Não tem problema. Na beira do caminho a gente conversa. Ah, mas eu não sei fazer isso. Não tem problema. Lá na frente do mar a gente vai ter um tempo. A gente para lá, senta um minuto e a gente troca uma ideia a respeito disso. Lá na mesa lá da casa do fulano de tal, a gente tomando uma refeição em comum, a gente conversa sobre outras questões. Mas é basicamente relacionamento. O que Jesus propõe é um relacionamento. É o discipulado, é se identificar com a proposta de vida que ele faz, né? É muito interessante a construção que o nosso amigo Mateus faz no seu evangelho, que apresenta um Jesus esvaziado e um Jesus solidário aos seres humanos. Ele é aquele neném da manjedoura, ele é chamado logo nos primeiros textos do evangelho de Mateus como o Emanuel, que é o Deus que está conosco. Estar conosco não é só estar presente no nosso meio, que já seria muita coisa, mas é estar ao nosso lado, estar em nosso favor. É um Deus que veio de modo amável, de modo afável ao nosso encontro. Ele não veio aqui com a faca entre os dentes, né? Não veio aqui armado para a batalha, armado para a guerra, não veio aqui para condenar. Pelo contrário, ele vem aqui com os braços abertos, com o coração aberto, para nos acolher, para nos perdoar, para conviver conosco, para nos transformar. E o Evangelho de Mateus termina atribuindo a Jesus a frase que é: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus começa e termina o seu Evangelho dizendo que Jesus está conosco. Veio a habitar entre nós, a estar em nosso lado, em nosso favor. E uma coisa muito interessante que nós não podemos nos esquecer, em que há a verdadeira superação da crise estabelecida entre os seres humanos e Deus. Não é na divindade que essa crise se soluciona, é na humanidade. Na humanidade assumida e redimida por Jesus. Não é? Na divindade não há um encontro perfeito entre Deus e os seres humanos, porque os seres humanos não se divinizam. Os seres humanos não chegam até lá. Quando o ser humano tentou, isso foi o pecado, na sua maior expressão. A harmonização entre o humano e o divino se dá justamente na humanidade de Jesus. É na humanidade de Jesus que Deus se faz um conosco, seres humanos. Aliás, isso não é só para os seres humanos, né? Como eu falei de manhã e citei o versículo talvez mais conhecido de toda a Bíblia, de João 3,16. Deus amou o mundo, não o ser humano, amou o mundo. O ser humano é parte disso, mas não é só o ser humano. É todo mundo criado por Deus, foi alvo do seu amor. Foi alvo da manifestação da sua encarnação, da sua vinda em nós. É alvo da sua redenção. E nós, seres humanos, naturalmente, fazemos parte disso. Nós não conheceríamos o Pai se Ele não fosse revelado pelo Filho. É o Filho quem o conhece. É o Filho unigênito quem o conhece. Né? Jesus tem uma parábola no Evangelho de Lucas, e acho que só Lucas seria capaz de registrar uma parábola daquelas, né? Tanto é que é só ele que o faz, que é o texto central da mensagem cristã. Quem foi meu aluno aí de cristologia lembra que eu enfatizei isso. Se você não conseguir gravar mais nada da Bíblia, pelo menos essa história tem que estar presente no nosso coração e na nossa mente, que é a história de Lucas capítulo 15, do verso 11 em diante, que é erroneamente conhecida por nós como a parábola do filho pródigo. Erroneamente porque
o que deveria dar um nome à parábola é o ensinamento central da parábola. E o ensinamento central não é o filho pródigo, como também não é o filho mais velho, é o pai daquela parábola, né? É a parábola do pai misericordioso. E naquela parábola do pai misericordioso, Jesus está mostrando de um modo claro, de um modo nítido, quem é o pai a quem ele revela. Quem é o pai que ele veio revelar. E lá, encurtando aquela história, né? Não é o caso pregar sobre ela, claro, mas você sabe muito bem da história. O filho pródigo vai embora, vai para longe, né? Fica numa terra distante durante um tempo, depois de gastar tudo. Ele se vê numa condição humilhante, disputando com os animais ali alguma coisa para encher a barriga, até que uma hora ele cai em si e vê a tremenda da bobagem que ele fez. Ele cai em si e fala: eu vou voltar, né? vou criar coragem, vou tomar vergonha, vou voltar para a casa do meu pai, vou reconhecer que eu pequei e que eu não sou digno de ser chamado de filho. A gente acha que essa expressão do filho dizendo eu não sou digno de ser chamado de humildade, né? Mas é mais do que isso. Porque naquela cultura, o filho que fazia o que, hipoteticamente, esse filho fez com o seu pai, quando ele voltava para casa, se voltasse para casa, ele realmente não era mais digno de ser filho. Ele não seria mais recebido como filho. Na melhor das hipóteses, ele seria recebido como criado da casa do pai. Até porque a população pegava, fazia o julgamento dele em praça pública e lhe declarava excluído da vida familiar daquele dia em diante. Ele passava a ser, se quisesse, se não quiser também pode ir embora. Ninguém faz questão, não. Se quiser, como criado. E o filho pensa e fala: olha, se eu for para lá, já sei que vai acontecer isso, vou ser excluído, filho não dá mais, perdi a chance que eu tive, mas se eu for recebido lá como criado do meu pai é tão bom, é tão amoroso, que se eu for recebido como criado, eu já terei muito mais do que eu tenho hoje, terei muito mais dignidade do que eu tenho hoje, estarei muito mais em paz do que eu estou hoje. E ele vai. E o texto diz que quando o pai o avistou de longe, o pai correu ao seu encontro, lhe abraçou e lhe beijou e rejeitou a proposta que o filho fez de ser recebido como criado. Para o pai, ainda que ele tenha feito tudo o que fez, aquilo não importava mais, porque o pai na parábola em nenhum momento faz menção ao que ele tinha feito ou deixado de fazer. O pai só o abraça e o beija, é o que ele quer fazer, e é isso que importa. E o pai, diante da proposta dele de escravidão, ele simplesmente ignora. Manda trazer o anel, a sandália, e nós vamos fazer uma festa, porque esse meu filho foi recuperado. Agora, já parou para pensar? Se o pai vê o filho chegando lá no horizonte, é sinal que o pai ia frequentemente na porta da cidade à espera do filho. O pai não tinha WhatsApp, não tinha GPS, não tinha nada disso, para saber que o filho estava chegando. Naquela época era tudo do modo tradicional. Para o pai saber que o filho está chegando é sinal que ele estava lá à sua espera. E quando o pai o vê de longe, ele identifica que é o filho. Porque pai tem intimidade com o filho, é o jeito de andar, é o jeito de caminhar, é o modo como abaixa a cabeça, sei lá, alguma característica. E o texto diz que o pai corre ao seu encontro. Correr em público para um homem, um chefe de família, naquela época é uma vergonha, uma humilhação. Primeiro que ele tem que levantar o vestido para poder correr, consequentemente mostrar as pernas em público. Isso, mostrar em público, que desonra. E correr é coisa de moleque, correr é coisa de criança. Homem não anda, homem não corre, homem anda seguramente, equilibradamente, lentamente. Mas aquele pai corre ao encontro do filho. Em outras palavras, esse pai que Jesus revela é o pai que tem coragem de se humilhar por amor ao filho, de se expor ao ridículo por amor ao filho. E depois o mesmo pai
também é extremamente paciente e zeloso com o irmão mais velho, que é o mais problemático da história. Não é o pródigo que é o mais problemático. É o mais velho. É o cara que nunca saiu da casa do pai, mas o coração está longe do pai. E o pai trata de ambos com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, com o mesmo amor, sem lhe importar os pecados desses filhos. Mas lhe importa que os filhos estão a salvo e que o seu amor vai trabalhar com eles. Então esse é o pai a quem Jesus revela. O Barth dizia também que a humanidade de Deus é o ponto de partida da teologia. Teologia que se preze parte do pressuposto de que Deus se tornou ser humano, porque esse é o ato mais radical de amor de Deus para com o ser humano. E outra coisa que é importantíssimo que a gente cite é que o relacionamento, que eu tenho falado tanto, né, que a proposta não é doutrinária a priori, é a posteriori, é no segundo momento, é depois que Deus se revela que eu posso pensar em alguma coisa do que Ele revelou. Antes eu sou incapaz, completamente incapaz. O ser humano só conhece Deus quando Ele se revela, né? E só conhece o que Ele revela. Eu estou falando que a caminhada cristã é relacionamento, e é um relacionamento baseado no amor de Deus. É um relacionamento proposto por Deus, que tem como base para esse relacionamento o amor. E graças a Deus que é o amor. Esse relacionamento não poderia ser baseado na justiça, por exemplo. Porque a justiça jurídica, ela diz que a pessoa, quando erra, quando peca, o justo é que ela seja punida. Numa justiça jurídica, quando alguém peca, erra e não é punido, ela se torna injusta. Ainda bem que a base do nosso relacionamento com Deus, de sua parte, não é a justiça. Porque diante do nosso erro, do nosso pecado, do nosso crime, nós deveríamos ser punidos. O relacionamento com o poder não é baseado no poder. Eu sei que você gostaria que fosse, mas não é. Porque num relacionamento baseado no poder, qualquer manifestação de fraqueza deve ser exterminada. E eu vou lhe contar um exemplo bíblico do dia que isso aconteceu. Os discípulos estão no meio do mar da Galileia, de madrugada, tempestade acontecendo, eles desesperados, com medo, 12 homens criados, gritando de medo, chorando no meio do mar. Que cena horrorosa de se imaginar, meu Deus. Hein? Que cena patética, com todo o respeito que eles merecem. Até porque, claro, se eu estivesse lá também, estaria chorando e gritando desesperadamente, antes mesmo do barco começar a virar. Claro, né? Os judeus que não acreditam em fantasma, que não têm fantasma na sua religiosidade, veem o fantasma. O medo faz você ver até o que não mexe com as suas convicções, né? E aparece um ser lá andando no meio do mar. E é uma das pouquíssimas vezes que Jesus no Evangelho se manifesta dessa maneira, vamos dizer assim, sobrenatural, fazendo coisas fora da humanidade, andando sobre o mar, e vem ele, e eles ficam apavorados, têm dificuldade de entender quem está ali, até que Pedro resolve apostar no poder naquela relação. Jesus fala assim: não temas, sou eu. Olha Jesus, apontando para tranquilidade, para calma, não tenham medo, sou eu. E Pedro resolve clamar pelo poder desse ser. E ele fala: se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Pedro estava apostando no poder. Fazer um ser humano andar sobre as águas é algo sobrenatural, não é algo natural, não é algo normal, é algo poderoso, é algo espalhafatoso. Ninguém aqui conseguiu nunca andar sobre as águas, nem tente, que não vai dar certo. E, curiosamente, Jesus consentiu, naquele momento, em manifestar esse poder a qual Pedro clama. E Jesus consente, fala: então, já que você quer vir até a mim, já que você quer
conhecer esse poder, então venha, venha. E Pedro foi. Né? Pedro pôs um pé, pôs outro, andou um pouquinho e tal, mas teve um momento que manifestou em Pedro a sua humanidade, manifestou a sua fraqueza. E aí, quando manifesta a fraqueza num relacionamento baseado no poder, o que acontece com o fraco? Afunda. É aniquilado. Afunda. E aí, quando Pedro se vê, não tem como sair da sua situação de fraqueza, aí Pedro entende e clama, não mais pelo poder, mas pela misericórdia de Jesus. A misericórdia e o amor de Deus, que é a base da relação que Ele propõe com os seres humanos, diante do erro, perdoa, diante da fraqueza, acolhe. E diante do clamor de Pedro pela misericórdia de Jesus, ela lhe estende a mão e lhe coloca a salvo. E nós deveríamos agradecer a Deus todos os dias da sua relação para conosco ser baseado no seu amor. Porque nenhum de nós teria condições de se relacionar se fosse de outra forma. Não teria, seria impossível. O Barth dizia também que nós não podemos colocar limites na amabilidade de Deus para com o ser humano. Deus ama os seres humanos e ama a todos e todas. Deus ama os evangélicos. Ama. Também. Por incrível que pareça. Mas Deus ama igualmente os espíritas, os muçulmanos, qualquer outro que você imaginar. Deus ama os homens como ama as mulheres, como ama as crianças, como ama... Enfim, é indiscriminado o amor de Deus e Ele é incondicional e é pleno. E não cabe ao ser humano colocar limites na amabilidade de Deus. Não cabe a Ele. Jesus assume a humanidade e acolhe as suas fraquezas. E nele, os excluídos do sistema político, religioso e econômico são abraçados. A humanidade de Jesus, ela não é apenas um discurso. Como eu já até citei, Jesus nos propõe um discipulado e a sua humanidade tem consequências em nós. Filipenses, que é o texto da kenosis, do esvaziamento, começa fazendo uma convocação aos seus discípulos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, compreender a humanidade de Jesus significa nos identificarmos com o que é humano e as suas mazelas. É não ter nojo de gente, é não ter nojo de ser humano, é não tornar impuro aquilo que Deus purificou. É não se distanciar daquilo que Ele se aproximou. Jesus se distanciou das estruturas religiosas oficialmente estabelecidas no seu cenário. Jesus se distanciou das propostas econômicas que lhe eram feitas. Mas do ser humano, pecador, pobre, excluído, Ele se aproxima e se aproxima com olhar e atitude acolhedora. E a sua convocação para o discipulado é que façamos o mesmo. É que façamos o mesmo. Em Jesus nós temos o chamado para sermos não divinos, que isso é pecado. Para sermos não santos, mas para sermos cada vez mais humanos. O chamado de Jesus é para que nós nos encontremos cada vez mais com a nossa própria humanidade, humanidade redimida por Ele próprio. A humanidade é aquilo que nos caracteriza essencialmente, e é a que Ele assumiu e salvou. A santidade que Jesus propõe não é uma santidade religiosa, não é uma santidade farisaica, não é para isso que Ele nos chamou. A santidade farisaica expressa naquela parábola do fariseu que sobe ao templo e tem a audácia de agradecer a Deus pela sua própria vida. Por ele não ser como fulano, não ser como ciclano, por ele fazer isso, fazer aquilo.
que ele descreve não é um cristão, é um funcionário do mês. Né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. E Jesus diz que aquele que desce justificado é o que confia na misericórdia de Deus, porque sabe que em si não tem muita coisa de boa. E uma outra frase para a gente caminhar para a nossa conclusão, que eu gostaria de citar, é que uma vez perguntaram a Bart o conselho que ele dava aos estudantes que queriam ser pastores, que queriam seguir o ministério pastoral, e pediram a ele que desse um conselho para essas pessoas. E Bart falou o seguinte: o conselho que eu dou, se você quiser ser pastor, se você quiser ser um proclamador do Evangelho, é que você esteja disposto a proclamar que Deus está em favor do ser humano e não o contrário a ele. Que Deus é nosso amigo e não nosso inimigo. Que Deus vem para estar junto de nós e não contrário a nós. E é um conselho simples, porém desafiador. Desafiador. E a última frase aqui, que eu vou repeti-la integralmente, Bart disse que Jesus é tanto a palavra dita no mais luminoso além, quanto a palavra ouvida no mais profundo e... Essa é uma boa maneira de terminar essa fala, né?